Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Escola Bíblica Dominical e nesse momento, nessa oportunidade, é claro, venho apresentar mais uma aula para vocês, né, em relação ao Espírito Santo de Deus. Nessa oportunidade já venho pedir que o Espírito Santo de Deus me ilumine a minha mente, para que eu possa passar a mensagem de acordo com o que Ele quer, não com o que eu quero, tá bom? E que essa mensagem seja para o nosso engrandecimento, não só o meu, da minha fé, mas também da fé de cada um dos irmãos, tá bom? Bem, essa aula tem como título o batismo com o Espírito Santo. Já ouviu falar no batismo com o Espírito Santo? Outro detalhe, você crê no batismo com o Espírito Santo? Nós sabemos que algumas denominações, algumas correntes não acreditam no batismo com o Espírito Santo, não é isso? Mas cada um na sua linha de pensamento, cada um tendo do seu jeito, não é isso? Mas nós vamos, de acordo com a Bíblia, nós vamos colocar hoje aqui o que nós acreditamos de acordo com a Bíblia. Bom? Bem, falar sobre Deus não é tão simples assim quando às vezes as pessoas pensam que possa parecer, né? Nesta oportunidade falaremos sobre o batismo com o Espírito Santo, que é considerada a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas mentes, seus corações, para que possam vir a receber uma porção da mensagem de Deus, da palavra de Deus, para a sua vida, e que o próprio Espírito Santo, esse é o desejo do meu coração, que o próprio Espírito Santo te ilumine para que haja entendimento pleno desta mensagem, em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então vamos em frente. Bem, já ouvimos falar muito sobre os dons espirituais, sobre o fruto do Espírito, seus atributos, sua ação no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Já ouvimos falar sobre a pessoa do Espírito, não é isso? Já ouvimos diversos comentários em relação a isso, diversas pregações, louvores e tudo mais, falando sobre o Espírito. Hoje nós traremos uma abordagem, de uma forma resumida, é claro, porque não se pode esgotar o assunto, nós sabemos que esse assunto é muito amplo. Nós teremos alguns detalhes sobre o batismo, o seu derramar, algumas profecias a seu respeito, como também como se consegue tal batismo, o falar em línguas, que é um assunto muito polêmico, nós sabemos, mas nós não podemos deixar de falar a respeito, tá bem? Em frente. Bem, uma primeira pergunta, o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo para vocês, irmão? Bem, uma explicação bem sucinta é a seguinte: o batismo com o Espírito Santo é o derramar do Espírito sobre nossas vidas, sobre nós, para que nós possamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas do Senhor com autoridade, com firmeza, sabendo que essa autoridade não vem de nós mesmos, mas sim que vem do alto. Tá bom? E com isso também, com o batizado do Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos uma testemunha viva em relação ao agir de Deus. Porque quando você passa a agir baseado na unção que você recebeu do Espírito Santo, com o batismo, que é a dotação de poder, para testemunhar, para pregar e tudo mais, então quando você passa a dar testemunhas em relação a isso, você torna-se uma testemunha viva, tá bom? Então, diferente do Espírito Santo habitar em nós, como nós sabemos que nos evangelhos falam que o Espírito Santo habitaria em nós, o batismo é algo diferente. Não é aquela coisa de você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você já sabe que a partir daquele momento o Espírito Santo habita em você. Mas dotação de poder é algo diferente, não é a mesma coisa. O Espírito Santo habita em pessoas santas ou pessoas que estejam em processo de santificação? O que você acha? O Espírito Santo habita em pessoas em processo de santificação e pessoas não santas ainda, que é o nosso caso. Nós não somos santos, nós estamos em processo de santificação. Então ele habita em cada um de nós, mas a partir do momento que você buscou, se você teve fé, verdadeiramente poderia ser batizado com o Espírito Santo, e que a partir daí você poderia trabalhar na obra, pregar o Evangelho, ter discernimento de espírito, fazer cura, milagres e tudo mais, com a unção do batismo, através do batismo. Então sim, isso torna-se o que para nós? Um presente, isso é uma dádiva de Deus. Amém? Vamos em frente. O derramar do Espírito Santo. Profecias a respeito do derramar do Espírito Santo sobre o povo, nós vimos lá no Antigo Testamento. Tem duas passagens, inclusive, que eu destaquei, que é Isaías 32:15
né, que o profeta Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, ele já falava sobre isso. Mas derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil. Tá bom? Então Isaías já falava sobre isso, Isaías 32:15. Mas Deus derramará sobre nós o seu espírito. Então o deserto virará um campo fértil. Então isso é uma profecia feita por Isaías 700 anos antes de Cristo. Tá bom? O profeta Joel também, que é um dos profetas menores, no capítulo 2, versículos 28 e 29, ele diz assim, ó, o Senhor diz ao povo, depois disso, aí, porque nessa passagem a gente está falando sobre o dia do Senhor, né? Então ele diz, depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Então o que significa isso? Que todos nós podemos receber o batismo com o Espírito Santo, ou seja, o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Tá bom? Independente se você é rico, se é pobre, se você é pastor, se você é diácono, se você é diaconisa, se você faz parte do grupo de louvor, faz parte do grupo de oração, se você é um crente simplesmente que vai lá e assistir os cultos na igreja, se você buscar com fé, com certeza Ele te batizará. Deus te batizará com o Espírito Santo. Por quê? É a vontade dele, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso aí é um presente, é uma dádiva para cada um de nós. Temos que buscar, tá bem? Quais foram as primeiras experiências em relação a ele? Quais foram essas experiências, né, em relação ao mover do Espírito Santo? Né? Antigamente, né, nós podemos ver lá no livro de Juízes, tal, que havia o derramar esporádico, né, como nós vemos lá em Juízes com Otoniel, né, alguns falam Otiniel, né, e Gedeão, né, e outras pessoas mais, que eles foram, num determinado momento que precisavam de ajuda para vencer batalhas e tudo mais, eles foram cheios do Espírito Santo e puderam combater as tropas, os inimigos, mas somente naquele momento. Então o Espírito Santo veio sobre eles, eles agiram e depois o Espírito se retirou deles. Né? Mas hoje em dia não, hoje em dia o Espírito Santo veio, habita em nós e a partir do momento que nós somos batizados, né, nós somos dotados de poder para pregar, para anunciar o Evangelho. E como se dá esse batismo? Como já tinha comentado anteriormente, esse batismo se dá a partir do momento que você busca, que você tem fé, que você jejua, né, que você quer verdadeiramente esse poder e que você acredita, tem que acreditar, meu irmão. Se você não acreditar, não tem como, tá bom? Então se dá dessa forma, você buscando com fé que realmente ele pode te encher, te batizar, tá bom? Como se consegue o mesmo? Como a gente consegue o batismo? Tem que buscar com fé. Mateus 7, do versículo 7 a 8, fala sobre isso. Né? Eu peguei aqui uma passagem da nova tradução da linguagem de hoje que diz assim, ó, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Então tem que estar com o coração aberto, tem que estar com a mente aberta, né? E buscar realmente, buscar verdadeiramente. Eu pus esse versículo aqui para não ficar só as minhas palavras, é claro, né? Então, por exemplo, Jesus, tem uma prova de quem realmente busca, é a passagem, após Jesus ter sido assunto aos céus, né, naquele momento ali, mais de 500 pessoas estavam próximas a ele, seguindo ele. Mas na casa ficaram apenas 120 pessoas. Entre eles, é claro, a mãe de Jesus também ficou ali para receber o batismo do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1, dos versículos 4 ao 15, tá bom? Voltamos já, para não ficar muito longo esse vídeo.